Quando você vê uma cena, uma discriminação, um problema, uma injustiça, você está lá, você presencia essa injustiça. Você se manifesta, você assimila essa injustiça, mas você não faz nada. Ou você só faz alguma coisa quando alguém se manifesta na sua frente. A primeira coisa que vem na sua cabeça é: isso não é problema meu. Ou você se coloca à frente da situação e fala: não, isso está errado, e toma algum partido. Qual é a sua reação numa situação como essa? E por que eu estou perguntando isso? Eu estou perguntando isso porque tem a ver com a situação de brasileiros morando fora do Brasil. Tem muito a ver. E eu vou contar ou melhor, eu vou contar uma história aqui, e essa história é a história aqui do que aconteceu nos últimos dias aqui no canal. Do último vídeo até este vídeo aqui. Um pouco antes de nós terminarmos o último vídeo, A Europa Não Te Quer, cujo card está aqui em cima, a gente recebeu, um pouco antes e depois, muito mais, vários e-mails de pessoas entrando em contato com a gente, contando histórias de problemas e preconceitos que essas pessoas passaram morando fora do Brasil. Desde aquele vídeo até hoje, até ontem à noite, para ser preciso, aqui na Nova Zelândia, nós recebemos esses e-mails e a gente trabalhou na produção de um vídeo que contou com a colaboração dessas pessoas: o Caio Fischer, a Ludmila Olek, a Simone Sodré, a Suzana Abenfort, o Luiz Fernando Sá e o Silvio Souza. Bom, esses amigos entraram em contato com a gente através do nosso e-mail, ou entrando em algum clube de membro, enfim. Eles entraram em contato aqui com a gente com um único objetivo. Eles mandaram e-mails, eles entraram em contato com a gente para dividir as histórias que eles passaram, os problemas que eles passaram morando fora do Brasil. Dos problemas mais absurdos, e não foram só esses, tá? Houve mais amigos, mas nós separamos esse e conversamos com essas pessoas. As coisas mais absurdas, por exemplo, a Simone contou um caso, ela estava tendo muita dificuldade para alugar um imóvel na cidade onde ela estava, mas ela foi, desenvolveu e conseguiu, estava prestes a conseguir, e no dia mesmo da troca de documentos, na assinatura do contrato, o proprietário mandou uma mensagem para ela dizendo: não aluga apartamentos para brasileiros. Numa cidade completamente fora da rota normal, tradicional de imigrantes brasileiros, não era em Portugal, não era nos Estados Unidos, enfim. E ela perguntou por quê, e ela ouviu o áudio. O cara mandou o áudio, e ela mandou o áudio para mim, né, porque vocês são todos imundos. Obviamente que utilizar essas 6 histórias não significaria dizer que todas as pessoas na Áustria são como essa pessoa que a Simone encontrou. Não é nada disso. Mas isso significa provocar uma discussão muito mais profunda do que dizer a Áustria é preconceituosa ou a Áustria não é preconceituosa. Mas de dizer que há um problema muito sério e que não há instrumento nenhum na Europa eurocêntrica para tratar esse problema. Na verdade, há alguns mecanismos, mas esses mecanismos são muito mais tímidos do que são, por exemplo, no Brasil. E quando a gente diz isso, eu não estou dizendo que o Brasil é um país perfeito, não tem discriminação, não tem xenofobia, não tem nada disso. Tem. Mas muitas das reações e muitas das coisas que foram declaradas por esses amigos brasileiros nessas histórias, no Brasil, seria um crime. E há um instrumento legal para proteger os imigrantes e qualquer pessoa desse tipo de comportamento. Bom, a história vai que nós recebemos, essas pessoas entraram em contato, algumas delas inclusive financiam o canal. São membros aqui do nosso clube de membros, entraram em uma das plataformas que nós temos para ajudar aqui no desenvolvimento do canal, entraram em contato com a gente ou através do Pix, fizeram um Super Pix, um Pix pra gente no superpixfc@gmail e mandaram a mensagem junto, ou entraram em algum dos nossos planos aqui de Patreon para ajudar o canal através do buymeacoffee.com/, de fora para dentro, ou esses para que estão fora do país, que são todos eles no caso, ou alguns brasileiros também podem fazer através do Live Pix,
.gg, ponto de fora para dentro. Essas pessoas entraram, ajudam o canal, entraram em contato com a gente, perderam seus tempos, gravaram seus vídeos, mandaram pra gente, nós recebemos, fizemos uma curadoria nesses vídeos, selecionamos alguns vídeos, mandamos de volta, pedimos para que alguns regravassem, editamos um vídeo de 22 minutos com 6 histórias de brasileiro e esse vídeo não pôde ser mostrado aqui no YouTube. Até poderia, o problema é que o vídeo recebeu a marca de restrito. Isso porque os brasileiros, sem falar palavrão algum, contaram as suas histórias. Não é que o YouTube está de preconceito com a gente, não é nada disso, não é isso que eu quero dizer. É que a plataforma não faz uma diferenciação a respeito do que está sendo dito, simplesmente pesca algumas palavras e diz esse vídeo é restrito. E faz com que essa plataforma trate da mesma maneira um canal de malucos maníacos e alguém que esteja falando contra um problema que é muito comum fora do Brasil. Não só para brasileiros, mas pessoas que imigram. Lembrando que o mundo incentivou imigrações durante séculos, né? Mas enfim, isso é uma outra discussão. Então o que a gente vê, na verdade, é uma dificuldade imensa de trazer para a discussão um problema fundamental, que é o problema da discriminação. Não há justificativa para que o indivíduo responda por um país. Nenhum país. As pessoas criam os estereótipos, rotulam as pessoas e agem como se as pessoas fossem todas iguais dentro de um país que tem 220 milhões de habitantes. Isso é errado. E a Europa, que forneceu para o mundo uma série de valores, o iluminismo, série de valores fundamentais, até para a concepção dos direitos humanos, direitos fundamentais indiscutíveis. Direito humano é indiscutível. Tem sob ela, além do colonialismo, que nós cansamos de falar aqui no canal, e do neocolonialismo, que ainda existe, até muito recente, né? Até 1975, a Europa ainda tinha algumas colônias, mas enfim. Sem falarmos nesse assunto, a Europa está muito atrasada numa discussão que no Brasil está mais adiantado. Não que no Brasil não exista. O Brasil é, sim, um país preconceituoso, um país que tem problema de xenofobia, etc, etc, etc. Quando nós criticamos a Europa, nós não estamos eliminando a discussão no Brasil. O Brasil também existe. O problema é que o Brasil não se coloca em nenhum fórum internacional como modelo social de nada. Às vezes coloca de diversidade, de tolerância, que tem mesmo, né? Tem muito menos fricção entre algumas religiões, por exemplo, que em outros países existe de maneira muito mais forte. Mas o Brasil não se coloca, no geral, como modelo social nenhum. E a Europa o faz. Nós somos um modelo aqui de igualdade. E é uma grande mentira. É uma grande mentira. E quando você lê os comentários, né, dos vídeos que nós fizemos sobre a brincadeira da Guiana brasileira e você vê a reação portuguesa, você vê que há um número expressivo de pessoas, se você olhar pelos comentários, há 2 vezes mais comentários de pessoas xingando e ofendendo e humilhando os brasileiros do que pessoas comentando de maneira moderada. Este é um problema que a Europa nega em tratar. Nega. A Europa nega resolver este problema. Não tem instrumento legal. Enquanto no Brasil nós vivemos problemas similares, não é nenhum paraíso, há instrumentos legais de proteção e muitas das coisas que foram relatadas pelos amigos brasileiros nos vídeos que nos mandaram e que nós não podemos exibir, no Brasil seriam crime. Crime. São ações criminosas. Na Europa, não. A grande falácia de poder falar tudo o que pensa, que nunca existiu em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época da história, diga-se de passagem, faz com que seja permitido, por exemplo, que uma pessoa diga: você, com essa determinada cor de pele, não entra em determinado lugar. Tá lá, eu vi e mostrei a notícia aqui no canal em outras oportunidades. E a gente tentou mostrar essas histórias. E a gente tenta aqui levantar essa discussão.
A gente tenta mostrar que essa discussão é necessária. E não é necessária para o europeu, porque um vídeo de um brasileiro morando na Nova Zelândia falando sobre isso tem impacto zero na Europa. Mas tem impacto no brasileiro. E tem que ter impacto é no brasileiro mesmo, é nas pessoas que moram nos países, entre aspas, periféricos, no sul global. Porque o eurocentrismo vai desaparecer. Nós já mostramos aqui no canal. De 24% para 15% da participação mundial, 16%. Em 2050 será apenas 4%. A Europa vai perder sua relevância. E os países minúsculos na Europa, aqueles que são menores, que têm menos relevância geográfica, geopoliticamente da Europa, vão ter menos ainda. Então, é muito importante pontuarmos que, infelizmente, a gente não consegue desenvolver a discussão no nível que nós gostaríamos aqui no canal. As histórias eram riquíssimas, os vídeos foram sensacionais. Deu muito trabalho de fazer aquele vídeo, diga-se de passagem, edição e etc. E o que nós vemos? A impossibilidade de trazermos a discussão na plenitude que ela requer. Não conseguimos. O vídeo teria 200 visualizações, talvez nem isso. Mas aí a gente travou esse vídeo e a gente coloca a discussão neste outro nível. Traz essa outra discussão. Vocês são todos imundos. Não há lucro para você. Essas histórias são histórias reais de pessoas que se dispuseram a gravar e que a gente não pôde mostrar. Mas eu tenho certeza que você já ouviu essas histórias. Não é nenhuma novidade. E essas histórias, é claro que tem lá, né, o limitado fundamental, aquele que não adianta o quanto você desenhe, essa pessoa é incapaz de entender. Ele vai dizer, não, é mimimi, ou não, é assim mesmo, ou essas pessoas que falam do obostil, né, essa coisa horrorosa. Esse é o verdadeiro complexo de vira-lata, né? A se achar e dizer que todo mundo que nasceu naquela área geográfica é pior. Esse é o complexo de vira-lata. O complexo de vira-lata não é olhar para outro país e dizer, olha, ele é melhor do que a gente. É achar que você é inferior só porque você nasceu naquele lugar e você é inferior em tudo, não em apenas alguns aspectos. Você olhar para um país, não, isso aqui é melhor em alguns aspectos do que a gente. Não, nós nunca seremos isso. Nós nunca conseguiremos isso. Não haverá... Isso é uma bobagem. É uma bobagem, é uma bobagem. Algumas pessoas, não adianta, essas pessoas são inatingíveis. E essas não fazem a menor diferença aqui nesse canal ou não. Tomara que não venham para cá. Vamos lá fazer outro. Há outros canais muito mais adequados para esse tipo de intelecto. Mas aqui é o seguinte, infelizmente a gente também não consegue distribuir e discutir como a gente gostaria. Bom, antes de você sair, você deixa o seu like. Você se inscreve no canal, você marca o sininho de notificação. Antes de sair, eu quero agradecer mais uma vez ao Caio Fischer, a Ludmila Olek, Simone Sodré, Suzana Abenfort, Luiz Fernando Sá e Silvio Souza, que doaram seu tempo aqui no canal. Alguns deles patrocinam os nossos vídeos. Muito obrigado pela força de vocês, muito obrigado pelo vídeo. Peço desculpas, mas a gente não pôde mostrar o vídeo que vocês fizeram. Você também pode ajudar o canal, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, marcando o sininho de notificação. Comentário, já passou por isso? Já viu alguém passar? O que você acha disso? E é claro, você pode se juntar no uma das maneiras de se tornar um Patreon aqui no canal. Você pode fazer um Pix aqui pra gente no superpixfc@gmail.com. Você pode, se você estiver fora do Brasil, quiser participar, quiser entrar em contato, quiser marcar uma hora com a gente, trocar uma ideia sobre a sua imigração, sobre como você vai mudar, como você vai sair do Brasil, entre aqui no buymeacoffee.com/de-fora-pra-dentro, ou, se você estiver dentro do Brasil, quiser dar uma força, mesma coisa, só que ao invés do Buy Me a Coffee, você entra no livepix.gg/de-fora-pra-dentro. Você ajuda o canal, dá uma força, a gente continua produzindo o nosso conteúdo e a gente continua em contato com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Antes de sair, like, se inscreva no canal, marque se notificação e se você quiser, vire membro aqui no YouTube mesmo, vire membro aqui e entre no nosso grupo do WhatsApp, onde brasileiros do mundo inteiro trocam informações sobre essa grande aventura que é morar fora do Brasil. Um grande abraço, até a próxima.